Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Dr. Weder Carneiro, sou cirurgião dentista e eu vou explicar para você nesse vídeo como funciona o Ultraformer, ou também conhecido como HIFU. Eu particularmente gosto mais do HIFU, que ele faz um procedimento muito interessante, que é hoje conhecido, falado por muitos como plástica não cirúrgica. E afinal, o que é esse HIFU? Esse HIFU é um ultrassom de alta energia. A definição de HIFU, o que significa HIFU, é High Intensity Focused Ultrasound, ou seja, é um ultrassom de alta intensidade energética, porém focado em pontos específicos. Bom, o Ultraformer, ou HIFU, como eu prefiro, ele é uma tecnologia nova para a parte estética e facial, porém ele é muito antigo na saúde. Os primeiros estudos sobre ele são da década de 50, 60 e eram utilizados essa mesma tecnologia, essa alta intensidade de ultrassom, para atingir células de câncer de próstata. Então o objetivo era jogar uma bombinha dentro do tumor, fazendo com que ele morresse. E sim, ele funcionou e inclusive é utilizado em medicina até hoje, porém ele tem outros efeitos. Da mesma forma que ele consegue contrair e ele consegue atacar células de tumores, nós também conseguimos, com doses menores, agir sobre tecidos saudáveis, tecidos naturais. Então, por exemplo, como funciona esse HIFU? Aqui você tem um cartucho do HIFU. E é um cartucho que tem uma profundidade. Nesse caso aqui eu estou na mão, um que funciona com 4,5 milímetros de profundidade. Então quando eu passo ele numa pele flácida ou numa situação que eu quero melhorar, por ter 4 milímetros, 4,5, ele vai agir em 4,5 de profundidade. Como que ele age? Bom, ele joga uma quantidade de energia. Energia é calor, em joules. E essa quantidade é regulada pelo profissional que está operando. Por isso que é muito importante você fazer com um profissional habilitado e qualificado, principalmente conhecedor da técnica e da tecnologia. Bom, o HIFU, esse ultrassom focado de alta energia, ele funciona como se fosse um míssil teleguiado. Você já deve ter visto um míssil, né? Você solta o míssil e ele vai explodir a uma determinada distância, que você consegue, inclusive, controlar ela por computador. Se eu pegar um míssil e falar assim, ó, quero que ele exploda depois de 200 metros de altura, 500 metros de altura ou a 2 quilômetros de distância, ele vai andando e aí ele, pum, explode naquele ponto que eu desejei. Bom, esse ultrassom de alta energia, ele tem o mesmo efeito de explicação. Quando eu coloco 4,5, ele não vai agir na pele, porque ele vai liberar essa energia com 4,5. Então, eu disparo aqui no cartucho, na maquininha, passando no lugar que eu quero passar, ele vai penetrar 4,5 milímetros, e lá em 4,5 milímetros ele vai explodir, liberando uma quantidade de energia. Bom, se eu tenho uma tecnologia que consegue liberar energia só no ponto que eu quero, eu consigo fazer com que os pontos ou as camadas que eu quero trabalhar nas pessoas possam ser atingidas de forma altamente específica. Para a gente entender como que isso causa esse rejuvenescimento e por que isso é chamado de plástica não cirúrgica, eu vou mostrar para você como que era a plástica antigamente, lá na década de 70, 80. Bom, nós precisávamos naquela época fazer um corte aqui na região pré-auricular, nessa região aqui, e a gente abria a camada da pele, ou seja, a gente expunha um tecido chamado de SMES. É um tecido que tem gordura, que tem colágeno, várias fibras e também que faz a conexão com os músculos. Se você olhar no vídeo que eu coloquei aqui, o profissional está fazendo pequenas queimaduras térmicas, com calor mesmo, bisturi elétrico. Então ele vai lá e queima. Você percebe que ele retrai o tecido subjacente, né? Então vai causando retração. Isso faz com que o tecido suba de novo. Bom, qual que é o efeito deletério dessa técnica antiga? Como você fazia aqui a incisão, você acabava puxando a pele. Se você vê cirurgias plásticas antigas, se você lembrar de pessoas que fizeram cirurgia plástica há 30 anos, 40 anos atrás, você vai perceber que você tem aquele efeito da pessoa ficar assim, né? A boca fica grande demais, esticada, fica meio assim reto, os olhos ficam estranhos, assim, puxados. Por que que tinha esse efeito? Bom, porque se eu simplesmente venho aqui e puxo a pele, como muita gente pode achar que funciona para elevar a face de novo para o lugar que ela estava há muitos anos atrás, o que eu causo, na verdade, é um estiramento da pele e dos músculos. Acontece que a nossa musculatura facial, ela não está toda em uma direção só.
Nós temos na face mais de 27 músculos que trabalham na expressão mímica, na fala, no relacionamento e até no funcionamento normal, alimentação, respiração, etc. É muito músculo e tem músculo em toda direção. Por exemplo, a gente tem um músculo muito importante aqui chamado masseter, que ele faz a elevação da mandíbula, ele faz esse movimento de abrir e fechar. E quando ele fica flácido, a gente tem aquela queda aqui que fica aqui. A gente tem um outro músculo que é horizontal, chamado bucinador. O bucinador conecta aqui atrás com a região aqui, quase no ângulo da boca. Só que ele é um músculo horizontal. Então, quando ele cai, ele faz aquela sensação de queixo caído aqui, de bochecha caída. É outro músculo, bucinador. E se eu venho aqui e tem ainda os circulares, olha para você ver, tem músculo que eleva no sentido diagonal, tem músculo vertical, frontal é vertical também, e temos músculos redondos, temos o orbicular do olho, orbicular da boca, são músculos quase que redondos ali, promovendo esse movimento aqui. Se eu simplesmente venho aqui e estico, o que eu faço com o meu músculo que é redondo? Eu torno ele quase que oval, né? Eu estou puxando um lado dele aqui, e aí quando ele fizer a função normal da musculatura, ele vai ficar meio estranho, por isso que as cirurgias antigas elas davam tanto esse efeito estranho nas pessoas que faziam. Porém, o HIFU, como eu tenho uma energia controlada aqui por essa área de disparo e uma profundidade que eu também controlo e uma energia que eu também controlo, eu consigo fazer a modificação exatamente no tecido que eu quero. Por exemplo, esse aqui é um cartucho de 4,5 milímetros, ou seja, ele vai soltar a onda e 4,5 milímetros de profundidade, ele estoura a energia que eu coloco nele para ele ser liberado. Para que ele é útil? Ele é útil principalmente para você ter uma queima do tecido de gordura que fica abaixo da pele de todos nós, tanto na região de papada, quanto na região de bochecha, região dos olhos, tanto a parte superior quanto inferior das pálpebras. Você consegue eliminar a gordura que está ali, porque você está agindo bem no tecido gorduroso. Ou seja, eu vou só lá e promovo aquele processo de contração e queima daquela gordura, fazendo com que eu tenha menos peso na minha face, primeiro efeito, e segundo, fazendo uma contração, ou seja, causando um efeito lifting, que é o levantamento daquela área que está caída. Agora, eu posso também, de acordo com, por exemplo, aqui, ó, nós temos um modelo aqui, a Mariana, a nossa paciente, Dona Mariana, e a gente tem uma queda bem clara aqui, nítida, a gente tem uma papada, tem algumas rugas na região dos olhos, então eu posso trabalhar todas essas camadas dentro de uma mesma sessão, obviamente usando energia diferente, cartucho diferente. Então eu posso usar, por exemplo, o 4,5 para trabalhar toda a gordura que eu não quero que fique aqui, gordura dos olhos, gordura na parte inferior do olho, gordura na parte submandibular e queimar essa gordura com 4,5 de profundidade, regulando a energia e concentrando nos pontos que eu quero, causando efeito lift, causando emagrecimento facial, causando eliminação de gordura. Eu posso também, como ela está meio caidinha, eu posso ir com uma ponteira um pouco mais aprofundada, de 6 milímetros. O que eu vou atingir com uma de 6 milímetros? Bom, se eu diagnostico que a musculatura está flácida, eu não vou mais trabalhar só na gordura, eu vou aprofundar um pouco mais e mandar um missilzinho de 6 milímetros que ele vai atingir aquela musculatura que eu te falei que é mais profunda. E aí, atingindo essa musculatura mais profunda, ele provoca na musculatura contração. O músculo fica mais enrijecido assim. E quando ele fica enrijecido, a face que antes estava flácida, caída, dá aquele up, dá aquela levantada, ou seja, um aspecto de juventude, um aspecto mais jovial e um aspecto muito mais bonito, mais harmonioso. E aí vai, obviamente, também realçar o contorno natural da mandíbula, que aqui você olha que está perdido, ó, não tem mais contorno, não tem aquela linhazinha que se você olhar nas faces mais jovens, são tão características dos sinais de joviedade, né? Então nós conseguimos trabalhar levantando ela ali. Mas eu posso também trabalhar com uma ponteira de 1,5 milímetro, uma ponteira de 2 milímetros nos tecidos mais superficiais. E esse aqui é bem fantástico, é bem interessante. Quando nós temos pacientes com rugas superficiais, aquelas rugas que já estão lá, rugas que estão fixas lá, você pode aplicar uma ponteira de profundidade bem menor que vai atuar só na pele. Ela vai causar uma contração da pele, ou seja, aquela ruga estática que estava lá,
quebradinha, que você não consegue tirar mais, você vai conseguir eliminar ela. E isso é tão interessante porque muitas vezes, em grande parte dos casos, a gente vê o efeito da remoção da ruga já imediatamente, ou seja, o paciente fazendo a sessão, ao término da sessão ele olha, ué, cadê a ruga que estava aqui? Sumiu. Por que essa ruga sumiu? Porque ela foi contraída. E aí aquele tecido que estava flácido, que estava todo molenga lá, caindo, dobrando, né? A ruga é uma dobra da pele. Então aquele tecido passa a ficar firme, simplesmente com a ação dessa tecnologia com um diagnóstico preciso e indicação adequada para cada paciente. Bom, assim funciona a tecnologia HIFU. Se você quiser saber mais sobre ela, você pode conversar comigo. Nós temos atendimento na cidade de Goiânia, no Orion Business e Health Complex. É um prédio bem legal, com bastante tecnologia, e lá nós temos equipamentos de HIFU, nós temos equipamentos de endolift, endoskin, vários equipamentos modernos e uma técnica muito apurada. Eu ministrei curso por 5 anos na Universidade de Tampa, na Universidade de South Florida, em Tampa. Também ministrei em Orlando, no Nicholson Center, e também no Advanced Health, que são hospitais que treinam outros profissionais para aprenderem a executar a mais alta tecnologia, tanto em estética quanto em procedimentos cirúrgicos, e atendo junto também com a doutora Nívia Marques, que também é cirurgiã dentista, é especialista em harmonização facial, é professora de pós-graduação em harmonização facial, com bastante experiência e com muita qualidade para fazer com que você consiga rejuvenescer 10 anos em uma sessão, 10 anos em outros procedimentos que nós também temos e oferecer para você aquilo que há de melhor em termos de rejuvenescimento. Eu vou deixar os meus contatos ou em um botão aqui nesse vídeo ou então na descrição desse vídeo. Se você quiser entrar em contato, é só nos encontrar, que vai ser um prazer poder te atender também e fazer com você aquilo que há de melhor em termos de rejuvenescimento. Um grande abraço e muito obrigado.